A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Atos, capítulo 11. Pedro justificava-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia e também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entrastes em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Eis que, à mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados da Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com ele, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, como disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando crermos no Senhor Jesus Cristo, quem dera então eu, para que pudesse resistir a Deus. E ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Felícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra senão somente os judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram àquela igreja e ensinaram muita gente. Então, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por amor de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes.
Capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja jazia contínua oração por ele em Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas distantes da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos às cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinde-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhes mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor a tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou, não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este vindo que comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido de bicho e expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha sido por sobrenome Marcos. Capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja em que estavam em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para
a obra a quem eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e que tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual também estava com procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava mesmo ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe ele mais o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, porquanto aparta da fé o procônsul. Todavia Saulo, e também chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos o caminho do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafo, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Pergue, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principados da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exultará toda a multidão, exultará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para o Salvador de Israel. Tendo prioridade, primeiramente, João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, os príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas
Versículo 28. E embora não achasse alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és, tu hoje te gerei. E que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Dize-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anunciar a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não creis, se alguém vos contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios oraram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando, lhes os exortava a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era misto que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade se levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os judeus estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E assim finalizamos, essa parte no capítulo 13. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, povo de Deus.